Bem, pessoal, vamos lá para mais um problema. Agora o problema 29 do capítulo 4. Ele diz: um mergulhador salta com a velocidade horizontal de 2 metros por segundo de uma plataforma que está 10 metros acima da superfície da água. A que distância horizontal da borda da plataforma está o mergulhador a 0,8 segundos após o início do salto? Ok? Então vamos primeiro responder a letra A, né? Então, é o problema 4, 29, ok? Então você tem um saltador, ele vai saltar, vai fazer um movimento aqui, ok? E aí ele tem uma plataforma que ele se encontra, ele tem um tamanho de 10 metros, né? Vou chamar aqui essa altura de H, 10 metros, né? E ele tem uma velocidade horizontal, né? Velocidade horizontal de 2 metros por segundo, ok? Aí ele pergunta, letra A, qual é a distância, né, da plataforma ele vai estar após um tempo de 0,8 segundos, após um tempo de 0,8 segundos, ok? Bem, novamente, para analisar o movimento aqui dessa partícula, né, ou desse cara, a gente sabe que ele tem dois tipos de movimento. Tem um movimento uniforme na horizontal, ok? E tem um movimento uniformemente variado na vertical, ok? Então, para saber a distância, ó, da horizontal, né, da borda da piscina que ele vai estar, então, por exemplo, se ele estivesse nesse ponto aqui, a distância seria daqui para cá. Se estivesse nesse ponto, daqui para cá. Ou seja, com relação sempre à parte de cá. Então, a equação que descreve a parte horizontal só tem uma, né? Então é x de t é x0 mais ou menos v vezes t, ok? Onde essa velocidade é a velocidade horizontal, obviamente. Já para o movimento uniformemente variado, você tem a equação horária da posição, é yt, y0 mais ou menos v0t mais ou menos 1 meio de gt2, né? Então vamos pegar nosso sistema de referência. Eu vou pegar o eixo y para baixo e o eixo x para a direita, ok? Se eu fizer isso, como é que fica a equação para o eixo y? Vai ficar o seguinte: se ele partiu daqui desse ponto, então x0 é 0, y0 é 0. Como a velocidade inicial dele só estava no eixo x, ou seja, ele saltou assim, aqui a velocidade em y é 0. Então a velocidade inicial é como se ele tivesse deixado cair aqui, né? Então a velocidade inicial em y é 0. Vou chamar aqui velocidade inicial em y é 0. Okay? Aqui foi a velocidade inicial em x, que é constante, né? Mais que é o valor de VH. Ok, então minhas equações ficaram reduzindo o seguinte: na horizontal ele tem x. Como o meu objeto vai vir para cá no eixo positivo de x, então positivo, uso mais. Então, VHT. Como a minha gravidade, a aceleração da gravidade está para baixo, então ela está no sentido positivo de g. Então, vou usar o mais aqui. Então, g sobre 2 T2. Ok? Essas são minhas equações do movimento para esse cara. Então, para responder a letra A, ele diz o seguinte: qual é a posição, a distância que ele está da borda em 0,8? Ou seja, quem é o x de 0,8? Porque a distância será a distância com relação à borda aqui, sempre horizontal, né? Ok? Então, a distância vai ser a seguinte: vai ser a velocidade
da equação, vezes o tempo, okay? Que vai ser 0,8. Ou seja, isso aqui vai ser 2 metros por segundo, vezes 0,8 segundos. Isso aqui vai dar 1,6 metros. Okay? No item B, ele pergunta o seguinte: a que distância vertical acima da superfície da água está o mergulhador nesse instante? Okay? Note, ele quer saber a distância acima da água. O meu sistema de referência está aqui. Então, esta minha equação aqui, ela vai me dar, quando eu botar esse tempo aqui nesta equação, ela vai me dar a posição com relação a este ponto. Cuidado aí. Ela não vai dar a resposta já com relação à água, ela vai dar a altura que ele andou com relação a esta origem aqui. Ok? Então, para eu achar a altura com relação ao nível da água, você precisa achar esse cara aqui e subtrair os 10 metros totais aqui, que é a altura total, da altura que você vai achar com esse tempo. Então, cuidado com isso, para não confundir as coisas. Então, essa equação vai descrever, vai me dar a altura com referência à minha origem, ao ponto inicial. Okay? Ele não vai dar altura com relação ao nível da água. Okay? Então, y, né, letra B, y de 0,8, que vai me dar a altura com relação ao ponto de origem, vai ser dado por... Vou considerar g como sendo 10, para facilitar as contas. E aqui vai ser 0,8 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 0,64, ok? 0,8 ao quadrado, cadê aqui, meu Deus? Vezes 5 vai dar, isso aqui vai dar 5 vezes 4, 20, vai 2, 3 e 2, 32. Okay? Ou seja, com 2 zeros, 3,2. Então, metros, né? Nota, a resposta é 3,2 da letra B? Não. Ele andou 3,2 metros aqui. Com relação à origem. Mas com relação aqui ao nível que eu tenho 10 metros, que é a altura, né? Posição 10 metros. Então, ele, com relação à água, ele está a uma altura ainda de 6,8, né? Então, a resposta seria altura com relação à água vai ser a altura total, H, que é os 10 metros, menos o Y, calculado em 0,8. Ou seja, a altura, que é a resposta, vai ser 10 menos 3,2, que vai dar 6,8 metros. Ok? Letra C. A que distância horizontal da borda da plataforma o mergulhador atinge a água, né? Para ele atingir a água, né? Letra C. Para ele atingir a água, o Y, né, tem que ser igual a quanto? Se minha referência está aqui, que é o eixo X, se a minha referência aqui é o ponto 0, 0, para ele atingir a água, o valor de Y tem que ser 10. Ok? Ou seja, Y tem que ser igual a 10 metros. Substituindo na equação, y de t é 5t ao quadrado, você obtém 10 é igual a 5t2, ou seja, t2 igual a 2, t raiz de 2 segundos. Ok? T é raiz de 2 segundos. Bem, mas ele quer a posição, né? Então a posição T calculado em raiz de 2 vai ser VH vezes o T, ou seja,
x de raiz de 2 vai ser 2 metros por segundo, vezes raiz de 2 segundos. Isso aqui vai dar 2 raiz de 2 metros. Ok? Então esta é a posição horizontal. Bem, pessoal, é isso aí. Continue acessando www.fisicabasica1234.blogspot.com.br. Nos vemos na próxima. Bons estudos a todos.